Agora vamos então bater papo. Antes Bora. de falar de dramaturgia diretamente, eu queria dividir contigo uma angústia. Eu sinto que eu estou sempre trabalhando. Ou eu estou pensando em criar alguma coisa, ou eu estou criando alguma coisa, ou eu estou lidando com as consequências da criação. A Bíblia está com o produtor tal, fulana leu a peça, não gostou, tem que pensar em outra pessoa. Eu imagino que isso seja a vida de todo roteirista dramaturgo. Como que você lida com o fato de estar trabalhando 24 horas por dia e ser marido, pai, filho, ter que pagar boleto, ter que administrar uma vida completamente normal como a de todo mundo? Olha, primeiro que eu acho que é bem pertinente o que você falou, porque a gente está o tempo inteiro como se a gente fosse cientista, mas é um cientista da palavra, da ideia, do significado, do entretenimento. E a gente fica ali pesquisando, 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 e estudando, e colocando no papel, e oferecendo, tendo muitas recusas, entrando em trabalho e às vezes tendo que sair, e a vida girando em volta, cobrando da gente o cotidiano avassalador. Como é que eu organizo isso? A primeira coisa é que eu tenho uma agenda de papel. Antigamente eu conseguia organizar, hoje em dia eu preciso do papel. Então, quando alguém fala comigo, eu digo, deixa eu ver na agenda. Porque isso parece uma bobagem, mas me ancorou. É isso aí, me ancorou. Então, é como se eu tivesse ali uma secretária, um secretário particular, que eu sei que está ali. Se está no papel, está marcado. Porque se não tomar cuidado, a gente vai é, é, a- a- sendo solicitado e ao mesmo tempo querendo atender todo mundo. E isso gera uma angústia também, porque a gente precisa de tempo para criar, tempo para descansar, tempo para cuidar de casamento, tempo para cuidar de filho. É, e eu tenho dois filhos que são adolescentes, então você precisa acompanhar essa rotina, tempo para descansar. Só que eu só aprendi isso há pouco tempo. Então eu não pego mais tanta coisa, eu estipulo prazos e muitas vezes, quando eu sei que não são projetos que são para já, eu renegocio prazos em função de uma melhor entrega. Então, eu fui conseguindo também respirar um pouco dentro desse turbilhão, para que não gere tanta frustração, porque a gente trabalha muito, a gente cria muito, a gente joga muito texto no lixo, virtual ou real. Mas que para que a gente consiga ter um pouco de saúde mental em dia, eu acho que também a gente precisa estabelecer quais são os nossos limites. Então, isso é um pouco do que eu tenho feito ultimamente, assim, entendido até onde eu posso ir e tenho negociado com as pessoas prazos mais ajustados. É claro que eu estou falando isso aqui para você agora e tá bonito, tá bem colocado. No dia a dia tem momentos que são sofridos, que a gente não quer dizer não, que a gente não quer dizer que não deu conta de uma coisa. Isso em qualquer campo, profissional e pessoal. Mas cada vez que a gente cria humanos, né? Eu sinto que quando a gente senta para escrever, a gente está recriando a humanidade ali através da arte. Mas a gente tem uma dificuldade de se reconhecer humano também. Então, acho que a primeira coisa é a gente também saber que a gente não é máquina, que a gente também tem um tempo e é importante respeitá-lo. Nós dois somos o extremo oposto em termos geográficos. Eu nasci em São Paulo e vim para o mato, para São José do Rio Preto. Você saiu daqui e foi para São Paulo. O que ficou do menino interiorano em você? E o que hoje você nem lembra que existia de tão paulistano que você está? Eu acho que eu vou começar pelo final. Eu gosto muito de São Paulo. Eu gosto muito de saber que eu estou em São Paulo. Às vezes eu me pego pensando, puxa, eu estou aqui, né? E é uma cidade que oferece muito recurso. Então isso para mim é uma coisa boa, assim. Eu já me sinto completamente paulistano. Eu estou aqui há mais tempo do que eu morei no interior. Então os anos vão passando e eu já
moro mais aqui do que eu já morei em qualquer outro lugar. Meu pai foi gerente de banco uma boa época da vida dele, então como gerente de banco, a gente mudou de cidade em cidade, a cada 2 anos ia para uma cidade. Então eu saí de lá com 20 anos, eu tô com 44, então eu tô há mais tempo aqui fixo em São Paulo do que as cidades todas que a gente passou. Agora, eu gosto muito do mato, eu gosto muito, às vezes eu me pego precisando dessa perspectiva de horizonte que o interior te dá. Para onde você olha, você consegue ver o horizonte, não tem uma visão que te barra. Como a gente fica muito diante do computador, diante da tela, às vezes a nossa visão ela é muito aqui. E São Paulo também, dentro de carro, dentro de metrô, cada um cuidando da sua vida. Então, o que foi bom ter sido criado até os 20 anos no interior? É que essa noção de você romper a tela, de romper essa lateralidade aqui, essa horizontalidade e verticalidade que às vezes deixa a gente muito quadrado, porque é importante estar olhando para o cotidiano, é importante estar olhando para a vida, é importante estar olhando para o comportamento humano, para que a gente consiga criar. Então, o garoto do interior sente falta da grama, do horizonte, do mato, dos amigos, mas eu me sinto já bastante paulistano, relacionado a também não me sentir triste na cidade, porque tem muita gente que essas grandes capitais mundiais assim, elas são avassaladoras com você, né? Muita solidão, às vezes, muita dificuldade de se relacionar, trabalho, trabalho, trabalho. Então, eu costumo dizer que eu consegui me adaptar a São Paulo, tendo saído de um lugar tão pequeno. E como que foi o teu processo de autodescoberta? Eu vou falar do meu, porque foi uma coisa completamente aleatória. Uh, eu descobri que eu gostava de roteiro estudando literatura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu tinha um professor de teoria da comunicação que lidava com roteiros para passar os conceitos que eu queria passar. Então, ele passava trechos de novela, trechos de filmes. Morte em Veneza, a primeira vez que eu vi, foi numa aula dele. Então, ele desnudou assim, um universo para mim. E hoje eu vejo que tudo aquilo estava em mim, já armado, só esperando eu conceituar. Eu queria saber como que foi o teu processo para falar assim, esse sou eu. Eu, eu entrei na, na arte através do teatro como ator. Então, foi a porta que eu tive para me conectar com esse universo. Paralelo a isso, eu fiz a faculdade de comunicação, então eu super entendo isso que você está dizendo, porque eu tive ótimos professores também. E, e como na época a universidade tinha acabado de implantar o curso de comunicação social, não tinha mão de obra. Então, os professores que acabavam dando aula para a gente eram professores das universidades, das melhores universidades do Paraná, de Maringá, de Londrina, vinham professores de São Paulo. Então, pelo curso ser novo na época, a minha turma foi a terceira, isso eu estou falando de 97, 1997, eles contrataram professores muito bons, assim. Então, acabou que eles traziam dessas capitais, dessas cidades maiores, o que estava acontecendo de mais novo na informação, na pesquisa de comunicação. Então, eu fui fazer teatro como ator, só que dentro da faculdade de comunicação, eu fui desenvolvendo algumas habilidades que eu justamente não sabia que eu tinha, por aptidão, por vocação, muito por disciplina, porque eu sou muito disciplinado. Eu digo que se eu tiver que trabalhar com qualquer outra coisa, eu vou. E isso também eu coloco muito dentro da área da arte. Então, eu sou ator, que legal. Mas se eu precisar aprender a costurar um botão para um figurino, eu vou ser a pessoa mais dedicada e disciplinada para isso. Então, se eu precisar ler um texto para fazer um comentário ou fazer uma adaptação de uma obra, então isso tudo foi acontecendo de uma forma muito orgânica. Talvez porque eu soubesse que São Paulo estaria
completamente longe dos meus planos, nunca foi uma ideia, vou me ser profissional e vou chegar até São Paulo. Não, eu estava vivendo aquilo que o interior, a universidade, o teatro me dava. Só que eu sempre vivi tudo com muita paixão, sabe? Pé no chão, mas eu nunca fiquei pleiteando outras coisas. Tudo bem, é isso que eu tenho para fazer, então eu vou ser o melhor nisso que eu tenho para fazer. Eu vou absorver o que eu posso. E aí as coisas foram acontecendo, porque eu acho que as peças vão encaixando. E a coisa foi encaixando. Então, aí eu tenho histórias de eu ter escrito coisas. Eu sou muito noveleiro. Até hoje eu revejo novelas no Globoplay, é um hobby. Confesso a você que eu prefiro até do que ficar, às vezes, muito atento a todo o horror que acontece no mundo. Eu entro no portal de notícias, leio, mas eu fico ali muito consumindo entretenimento. E então, filme, eu sou de uma época que eu frequentei locadora, você tinha que esperar, chegava um lançamento, você reservava, você tinha que assistir. Hoje em dia é muito fácil você colocar um filme no streaming e ir assistindo ele picado, parando. Porque na época você alugava um filme, você não sabia muito o que era, você não tinha tanto acesso ao trailer, você tinha acesso ao trailer porque a distribuidora disponibilizava no VHS de outro filme, e por um acaso você assistia. Então você tinha que ver de um dia para o outro um filme, rebobinar. Então talvez eu tenha sido criado numa época onde eu precisava fazer as coisas. Se eu não assistisse um filme, eu ia ter que devolver sem pagar. Hoje você pausa, deixa lá para a vida e não vê mais. Então eu acho que eu fui muito disciplinado e as coisas foram acontecendo. Hoje você dá um Google, você sabe a vida de qualquer um, né? Eu acompanhava, eu lia sobre cinema na revista Sete, eu amava a revista Sete. Então eu acho que eu sempre fui muito curioso, lia, pesquisava no que tinha, dentro das possibilidades de quem mora no interior. E aí eu acho que isso foi me dando umas bases assim. E eu também fui querendo aprender. Eu nunca tive medo. Alguém me pedia para fazer alguma coisa, eu sempre respirava fundo e dizia: eu tenho tempo para aprender. Então, eu acho que a minha descoberta foi um pouco orgânica nesse sentido. E o que você diria para alguém que está assistindo nesse momento e tem o impulso teatral? E quando eu falo de teatro, eu estou falando de escrever em forma de diálogo. Isso inclui também, obviamente, o audiovisual. Hoje em dia, bons podcasts dependem de uma mente que pense teatro também, né? Os horizontes teatrais estão se ampliando, não estão se restringindo, como muita gente acha. O que você diria para alguém que tem o impulso, mas não sabe o que fazer com ele? Olha, é, o que eu tenho percebido é que muita gente que está querendo começar, claro que tem muita gente que tem a minha idade ou até um pouco mais, mas eu percebo muitos jovens assim. Eu acho que o jovem hoje ele tem a ferramenta na mão, a internet, as possibilidades, os celulares, os aplicativos, eles dominam isso como ninguém. E acho que isso é importante para que você consiga ter a tecnologia a seu favor. O que acontece, eu percebo, às vezes é um desequilíbrio entre toda essa habilidade que o computador te dá com o campo criativo, as ideias, as ansiedades. Então, tem muita dificuldade de tirar daqui para pôr para lá, né? Então, eu sempre digo que é importante a gente pesquisar, colocar as anotações. A gente precisa, antes de começar, eu, pelo menos, os meus processos, eu nunca saí escrevendo nada. Eu escrevo anotações, eu crio caderno, eu crio imagens, eu crio ficha de personagem, eu vou criando em volta, para que quando eu sinto que aquilo tem uma base, aí eu sento para escrever. Ainda assim é difícil. Então, a dificuldade que eu percebo é como eu tiro da cabeça e coloco no papel. E aí, esse ajuste da técnica, da paciência, de ir aos poucos, já aconteceu comigo de textos de teatro, principalmente, que a hora que eu sentei para escrever determinado personagem, eu me deparei com uma encruzilhada. Eu falei, eu não sei como essa pessoa fala. Eu não tenho a menor, eu sei o que ela quer falar. Eu sei o que ela sente, como ela se comporta, mas o que ela fala, como ela fala, qual é o vocabulário dela, aí eu guardo e deixo aquilo descansar. Aí eu vou ler, aí eu vou pesquisar, aí eu vou anotar, aí eu vou entender como aquela figura fala, aí eu volto e ponho no papel. E se é complexo, eu deixo descansar.
Aí eu volto dali um tempo. Então eu acho que essa paciência de você saber que aquilo tem um tempo, que aquilo não é para já, né? Coisa do Twitter, dos 15 segundos de story, a gente tem, é maravilhoso, mas eu acho que uma obra ela precisa de um tempo. E aí é ajustar essa paciência entre se eu vou escrever algo, um tweet, tudo bem, eu preciso ser ligeiro. Mas se eu vou escrever um texto, uma obra de teatro ou um roteiro, aquilo demanda tempo. E eu não posso ter medo de não saber como aquilo se desenrola, porque é nesse momento que eu vou me melhorar, que eu vou estudar, que eu vou ampliar meu repertório. Então é um conselho que eu sempre dou: comece, comece, comece. O que que mais te emociona no teu trabalho? Ai, meu Deus, me emociona muito quando eu consigo acreditar na tridimensionalidade dos personagens. Porque tem um momento em que eles passam a existir mesmo, como seres humanos que foram criados de alguma forma com necessidade de se comunicar, de dizer algo, de deixar alguma mensagem, de provocar um desconforto na plateia. Então isso me emociona quando eu consigo sair de uma zona rasa e percebo que essas figuras se tornam potentes para discutir questões da atualidade dentro de uma esfera universal, porque o que eu escrevo, eu me preocupo muito com o sentimento, né? O que eu quero comunicar, mas eu tento ser mais amplo e universal possível, para que isso chegue em qualquer lugar. Então, essa humanidade e validar a existência de um personagem, para mim, é o que mais me emociona. Tanto que, se alguém me pede para escrever um texto por encomenda, eu tenho muita dificuldade. Ou escrever um texto rápido, eu tenho muita dificuldade. Porque, para mim, quando eu coloco o ponto final no texto, aquilo precisa ser realmente como se eu fosse um porta-voz e o personagem tivesse dito tudo o que ele quisesse. E aí não tem mais retorno, né? Então o ponto final é, ok, ele disse tudo o que ele precisava. Isso me emociona muito. Dar tempo para o personagem falar o que ele precisa. Parece um papo meio maluco, mas isso me conecta muito com algo, assim, que transcende um pouco a minha figura. Não é meu mais, né? Por um acaso eu assinei aquilo, mas aquilo precisa ir para o mundo. Por isso a ideia do site, porque eu senti que todo esse parto, essa gestação, estava ficando muito para pouca gente. Eu acho que o site vai ampliar um pouco esse lugar assim da experiência da obra, para que isso chegue em outros lugares. E o que que te aborrece muito no trabalho? É, bom, hoje eu vou falar de mim, né? Eu não vou usar terceiros. O que tem me aborrecido um pouco hoje é justamente tudo aquilo que a gente conversou no começo, esse ajuste do tempo. Embora eu tenha aprendido bastante a dizer não, a colocar os compromissos com espaços entre um e outro, mas a gente nunca sabe quando a gente vai pegar um período em que a gente precisa realmente ter tempo para ficar 5, 6 horas, 7, 8 horas sentado escrevendo, mas a vida aí fora está rolando. Então, o que me aborrece no meu trabalho é essa essa falta de tempo, às vezes, para poder mergulhar com um pouco mais de calma dentro de alguns processos. E isso às vezes me aborrece porque eu acho, às vezes, eu tenho a sensação que eu poderia ter ido mais, que eu poderia ter mergulhado melhor, assim. No teatro eu ainda consigo me proteger disso. No teatro eu consigo ainda ter uma janela grande de projetos, então tem coisas que vão acontecer o ano que vem, mas que começaram a ser pensadas há 4, 5 anos atrás. Então, o teatro eu consigo ter uma janela grande para textos, eu consigo realizar leituras, fazer ajuste em mesa, mas eu falo mais para audiovisual, porque é tudo mais urgente, né? E às vezes me aborrece uma coisa de não conseguir atender as pessoas. Eu percebo que
eu sou muito novo também nisso tudo, estou sempre aprendendo muito com todo mundo, mas eu sinto um aborrecimento grande, uma frustração grande em não poder atender as pessoas que às vezes querem que eu leia um argumento delas ou um roteiro de curta, e isso às vezes me dá eu precisava achar um dia no mês para eu sentar e ler essas coisas que as pessoas me mandam, porque é isso, eu nunca sei quem, né? Às vezes você é uma figura que vai criar um incentivo em alguém que está ali precisando disso. Então isso também me aborrece muito, ter pouco tempo para ler coisa. Eu tenho aprendido com isso, eu tenho dado mais atenção para isso, tenho conversado, tenho tentado às vezes pedir, olha, eu não consigo ler, mas me conta o que é, que eu posso te dar umas dicas, assim. Isso são coisas que me aborrecem. A falta de tempo para me distribuir em tempo de escrita com um tempo de atenção, principalmente quem está começando. Eu compreendo a tua angústia. Eu tive dois anjos na minha vida que leram e me deram toques que eu carrego até hoje, que foram Otávio Martins e Tonico Pereira. O O Tonico, Otávio, é, fala do Tonico, depois eu falo uma história que eu tenho com o Otávio. o Tonico, ele não só leu, como eu sempre coloco na capa o telefone, e-mail e tal. Pegou o telefone, me ligou e ficamos 2 horas no telefone, falando da peça, falando da vida, e ele me deu dicas e toques assim que eu carrego até hoje. Mas assim, não se cobre, porque ele teve esse tempo. Se você não tem, você não tem culpa, né? O que É você muito queria falar do difícil. Otávio? Na pandemia, o Marcelo Airoldi criou um rede de leituras que tinham leituras mensais. O projeto foi até indicado à PCA, um projeto incrível que ele e o Thiago Albanese criaram ali para dar um suporte para os artistas na pandemia. E eu me lembro que eu fui um dos autores dramaturgos selecionados ali para ver se tinha alguma coisa, porque a demanda era grande. E aí eu fiz um texto para a pandemia, para dois atores, e quem leu foi o Otávio Martins e a Guta Ruiz. E eu lembro que a gente. É um texto que eu adoro, inclusive, inédito, está inédito ainda. E que o Otávio, quando leu, ele me falou coisas incríveis a respeito do texto. E, de fato, tudo que ele falou melhorou muito o texto. E ele falou para mim, me deu uma dica preciosa. Ele falou: Dan, quando eu escrevi Caros Ouvintes, que é um dos maiores sucessos do Otávio, eu não chamei atores para ler, eu mandei para autores, porque geralmente o ator ele vai dizer que é bom, porque ele quer fazer, ele vai te elogiar. Mas os dramaturgos vão dar a opinião, vão dar um conselho. Então ele falou: eu reuni dramaturgos que eu gostava. E desde então isso foi para mim um toque muito, muito especial. Porque óbvio que o ator vai ler e vai elogiar, ele quer fazer. Então, e às vezes ele não tem também o traquejo e o refinamento de dramaturgia, e nem a técnica. Então foram conselhos que, olha que loucura, eu guardo com muito carinho do Otávio. Ele tem o olhar muito, além de generoso, muito técnico. Ele me deu dicas ali que eu carrego comigo até hoje. Me conta uma coisa, Dan. Quando que você tem certeza de que aquela ideia que está fermentando na tua cabeça é para teatro, para cinema, para novela, é para série, ou é para ficar guardada esperando a hora de você descobrir o que é? Ou você já tem uma clareza grande quando nasce a ideia? Tem muita coisa minha de teatro que as pessoas falam isso daria filme. Porque eu tenho uma estrutura dramatúrgica muito imagética. Então, a maioria das minhas peças dariam audiovisual. E aí, Zé, o que acontece? Como eu sou uma pessoa de teatro, eu também sinto que não adianta muito eu ficar dando murro em ponta de faca e criando muita coisa de audiovisual, mesmo eu estando razoavelmente bem inserido dentro do mercado,
Mas eu sei que até quem está inserido de verdade, grandes diretores ou grandes produtores, tem uma lista de coisas que eles querem fazer. E lista de coisas que eles também nunca vão realizar, e que eles também dependem de financiamento, de produtora, de distribuidora lá na frente. Então não adianta eu sentar e ficar criando também muita coisa para audiovisual, sabendo da dificuldade que é para pôr aquilo de pé. Então, como a minha, o meu rio, né? A minha correnteza ali é a minha brisa é o teatro, então eu sempre penso em escrever para teatro, porque eu sei que é onde eu vou conseguir desovar. E aí, entre uma coisa e outra, esses projetos vão virando híbridos, ou eu acabo sendo chamado para escrever coisas relacionadas a audiovisual, e aí eu acabo criando. Então, o que desemboca o meu rio é no teatro. Então, quando eu penso em projetos, eu penso para teatro. Eu até penso, às vezes, isso daria um bom roteiro de cinema, uma série, mas eu sei a dificuldade que é você botar um projeto debaixo do braço, mesmo eu tendo trabalhado em grandes produtoras e tendo contato de donos de produtoras, assim, é muito difícil. Então eu vou fazendo meu trabalho, né? Todas as vezes que eu fui parar no audiovisual foi através do teatro. Então eu sei que se eu estiver no teatro, aquilo vai me levar para onde tiver que me levar. É o Ninho, né? Isso. Ah, 5 dramaturgos com os quais você se identifica. E por quê? Hum, Entenda, é, não é um ranking dos 5 mais. tá, São os eu que vou, falam ao teu coração. eu vou tentar relacionar alguns que são diferentes, assim, porque são até óbvios, né? Eu acho que a estrutura universal e humana que tem nos textos de Shakespeare são bíblias para ator, para escritor. Eu acho que poucos conseguem tornar tão universal desejos humanos como ele, assim, em todas as obras, desde das mais conhecidas e mais densas até as mais fantasiosas. Eu acho que ele consegue, como ninguém, colocar ali a angústia humana aflorada. E, e como ele escreve muitas vezes rimado, é uma aula, né? Você não tem como mexer naquilo. Então, toda vez que você volta para o Shakespeare, você volta para a época em que aquilo foi escrito, mas entendendo que aquilo ainda acontece hoje. Qualquer obra que você pega dele, você percebe ali a dissimulação, a paixão, o desejo, a culpa, e são temas muito universais. Um outro autor que eu gosto muito e que eu sempre leio antes de começar a escrever uma cena é o Nelson Rodrigues. Eu acho que ele conseguia. É tão brasileiro, né, ao mesmo tempo que é tão carioca, mas eu acho tão brasileiro a maneira com que ele chacoalha as palavras dentro da obra, porque ao mesmo tempo que é muito engraçado, é muito pesado, é muito trágico. Então a forma como ele escreve é tudo muito bem escrito, é tudo muito pensado. E eu acho que o Nelson tinha uma certeza que era impressionante, assim. Então sempre que eu acho o Nelson um gênio. Outro autor nacional que eu gosto muito e que eu tive o privilégio de trabalhar em algumas ocasiões, eu não conheci pessoalmente, não deu tempo, mas eu conheci a família, trabalhei, fui autorizado a fazer a adaptação de obra dele e acho que ele, e aí eu acho ele o mais paulistano. O Nelson joga com os cariocas e eu acho que o Guarnieri, o Gianfrancesco Guarnieri, joga com a gente. Então eu conheci o Flavinho Guarnieri, eu Eu sou ganhei muito uma. amigo da Cecília. A Cecília Se me fala do deu. Guarneri, me dá um É. calor no Não, e a coração. Cecília foi uma das que, na primeira vez que eu trabalhei com o Flavinho no Eles Não Usam Black Tie, em 2010, ela foi muito acessível, ela me deu material da estreia no Arena, jornal, recorte. Então, eu me senti muito apadrinhado por eles ali num determinado momento. E eu acho que o Guarnieri tem essa delicadeza e essa dureza para falar do povo, para colocar os dilemas do povo. Então é um terceiro autor
que eu gosto muito. Aí, eu gosto muito do Edward Albee e do Tennessee Williams. São dois autores americanos, eu acho que duas vertentes. Um deles desnuda a existência humana e, e mostra pra gente o quanto a gente tem sangue, pulso, veia, víscera e está enraizado nesses arquétipos todos e o quanto a gente é potente, né? Quando a gente deixa sangrar. O Tennessee é impressionante como ele é potente assim nas obras dele. E o Albi, para mim, ele vem com essa corrosão, com esse pé no peito, com esse jogo de poder, com essa amoralidade deliciosa, com esse jogo de máscaras que na verdade está tudo ali. Então, são cinco autores que eu gosto muito de lembrar, porque são base do meu trabalho. Sempre que eu escrevo, você vai encontrar um pouco desses cinco ali nas minhas obras. Tem algum texto que tem uma grande frase que você, lógico, metaforicamente, tatuaria de tanto que você gosta? Eu tenho uma do Shakespeare, que inclusive o Paul McCartney musicou, que é "And in the end, the love you take is equal to the love you make". Inclusive rimado, como você citou. Tem alguma frase do Teatro Universal que te marque assim? Nossa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. É engraçado você me perguntar. E olha que a base do meu trabalho, eu sou, né? Estou dizendo eu sou, não no sentido de eu me achar, de eu ter essa autoestima trabalhada, mas eu me considero que é uma ferramenta do meu trabalho, um grande frasista. Não que isso seja bom. Então, os meus textos, você vai encontrar frases assim. Eu sou uma pessoa que amo frases feitas, seja chupada de outros autores, escritores, pensadores, ou frases que eu realmente crio. Então, engraçado isso, porque base do meu trabalho é pensar em frases de efeito, mas quando você me fala tem alguma coisa que você tatuaria, eu nem sei se é de texto, mas tem uma frase que eu já tive nos períodos que eu tive espaço físico, produtora física, tinha uma frase que eu adesivava na parede e eu acho que eu tatuaria em mim, que é: a arte te dá aquilo que você dá para a arte. Então, tem essa relação que exige uma fidelidade, uma constância muito grande. Então, acho que eu tatuaria ela. Que inclusive é parecida com o amor que você recebe é igual ao amor É que isso você aí. dá. É mais ou Exatamente. menos a mesma ideia. Dan, como é que é o professor Dan, o crítico Dan? São duas vertentes que a gente ainda não abordou. Como é que é lidar com aluno e como que é ir assistir a estreia de um amigo e quando ele pergunta, e aí, gostou? Ó, primeiro que eu detesto estreias. Eu só vou na minha porque eu sou obrigado. Senão eu não iria. Eu tô falando sério. Eu não gosto de estreias. Às vezes eu sinto falta de ir na estreia para encontrar pessoas, porque é onde você acaba vendo gente que você não vê há muito tempo. Então eu sou uma pessoa muito caseira. Então eu deixo para ir em peças de amigos lá pela terceira ou quarta semana. Porque eu sei que a dificuldade que é a gente ensaia menos do que gostaria. Hoje em dia existe uma exigência grande por parte dos próprios atores de validar um pouco aquilo que eles estão fazendo, principalmente no teatro, então eles precisam da validação para se sentirem seguros. Então, como eu sei de tudo isso, porque eu vivo isso na pele, eu deixo para ir ver depois as montagens, porque eu sei que a coisa já está mais azeitada. Em relação à crítica, eu sempre acho assim: eu sou muito generoso, eu sou a melhor plateia que você pode ter, o melhor espectador, porque eu sei que ninguém sobe no palco para falar, nossa, eu vou mostrar o quanto eu sou ruim, o quanto eu sou medíocre. Até quando tentaram fazer isso, que é o filme do Mel Brooks, o The Producers, que é o da Broadway, para os produtores, o musical foi um sucesso. Eles queriam arrancar dinheiro das senhorinhas, fazer uma peça para ninguém ver e pegar o dinheiro, e a peça foi um tremendo sucesso. Porque você não tem como mensurar. Às vezes você faz um projeto que você nem imagina e aquilo vai ser incrível, com pouco recurso. Às vezes muita grana só atrapalha.
Essa matemática, infelizmente, o ser humano não domina tanto, porque precisa do público para fechar esse ciclo, quem está no palco, cinema também, né? Às vezes um filme independente vai muito bem, às vezes muito dinheiro atrapalha. Então eu costumo ser muito generoso com os amigos, com quem eu não conheço. Só quando a coisa me pega mesmo, num nível muito aí eu converso com quem me pergunta. Mas a minha tendência é guardar para mim um pouco as opiniões, de coisas que eu vejo, porque eu sei como é difícil criar. E eu também não sei muitas vezes se eu faria melhor. Porque tem isso também, né? Tem aquilo que eu faria diferente, mas o que eu tô vendo é aquilo que eles mostraram. Então, que direito eu tenho também de fazer um julgamento de como eu faria? Eu posso fazer comigo, né? Ah, eu acho que eu faria isso, porque de alguma forma eu vou estar exercitando o meu criativo. Mas muitas vezes fazer isso direto para o outro, você não está fazendo. Quem fez foi o outro. Ou então faça o seu. Então eu tenho sido muito generoso com esses apontamentos. Agora, como professor, e é um lugar onde eu amo, eu dou aula desde 2006. Então, é uma estrada aí, né? Daqui a pouco faz 20 anos que eu ininterruptamente entro em sala de aula. Depois daqui eu vou dar aula. E é uma coisa que eu amo formação, eu aprendo muito. Toda vez que eu entro numa sala, se é para dirigir atores, eu estou dirigindo atores, são estudantes, mas são atores. Eu jamais quero que um aluno me veja numa sala de aula e sinta que eu não entreguei o que eu entregaria como profissional dentro de um processo. Então eu entro para dirigir atores. E é engraçado, porque aí eu sou muito crítico. Aí eu sou muito inquieto. Aí eu sou muito impaciente. Dentro dos meus processos eu sou muito insatisfeito dentro do processo, porque eu acho que a gente só vai conseguir ampliar o nosso repertório, os atores, o diretor, se a gente conseguir abrir o nosso campo imagético, a nossa imaginação. E imaginação tem a ver com respiração, com informação, com proposta, com capacidade de enxergar. Então eu fico muito inquieto para que a gente consiga abrir o nosso campo imaginativo. E geralmente isso precisa ser feito de uma forma, às vezes, um pouco mais assertiva. Não dá para ir muito no amor. Tem que ser assertivo. Porque a gente hoje em dia está querendo muito ser amado. E para ser amado, a gente primeiro não quer mostrar defeito, a gente só quer mostrar o belo. Então, aí nos meus processos, eu costumo ser muito crítico, num primeiro momento, né? Cavucar um lugar onde a gente consegue. Ok, já entendi o que você pode me dar. Agora vamos avançar um pouco, porque tanto você quanto eu, a gente quer sair disso aqui diferente. Afinal de contas, eu faço arte para poder me melhorar, como artista e como ser humano. Então eu sou mais exigente, muito exigente com os meus trabalhos, mas muito sincero também. Não fico ruminando. Se eu não gosto de alguma coisa, eu cumpro e tchau. Ok, não deu certo, vamos para a próxima. Mas eu sou muito sincero. Nós já estamos falando há 45 minutos. Quanto tempo você ainda tem para me dar? Acho que uns 20. Você mencionou que está com compromisso, né? Não quero te atrapalhar, pelo amor de Deus. Quanto tempo você disse? 20 a gente consegue. Tá ótimo. Eu vou te falar alguns nomes, expressões, palavras soltas relacionadas ao teatro e ao audiovisual. E eu gostaria que você falasse a primeira coisa que te vem à cabeça. Seja uma palavra, seja uma tese de mestrado. Tá Livre, bem. Livro? livre, livre. Livre, Tá? livre. Ah, tá. Você é livre para dizer o que quiser, Beleza. pouco ou muito. Primeira coisa, é um nome. Dias Gomes. Acho um gênio que jogou em muitas áreas. Não foi só um pensador brilhante, mas conseguiu escrever muito bem para teatro, conseguiu fazer um híbrido de peças de teatro para televisão, não à toa que o texto dele que originou Rock Santeiro, uma das maiores e melhores novelas brasileiras, um visionário, sempre à frente do tempo. Eu estou revendo agora na Globoplay o Decadência, a minissérie que ele escreveu, e é impressionante como ele era visionário e corajoso e misturava tudo e dava tão certo.
Eu terminei de ver o Espigão agora em agosto, fiquei apaixonado pela Eu novela. comecei a ver, às vezes eu coloco, vejo um capítulo de alguma coisa, e Ah, aí eu eu tenho deixo. umas 15 coisas lá começadas também. Segunda coisa, Lei Rouanet. É, eu tomei café hoje e estava falando sobre captação de recursos hoje de manhã. Não, mas eu não sou da banda que reclama, porque eu tenho muitos projetos ali, alguns em captação, e eu acho que é um canal para a gente poder realizar. Entendo a dificuldade que é a captação, porque a gente sabe que aí existe a empresa, o marketing da empresa, o jurídico e o contábil, e existe as panelas, os acordos, mas como eu te disse, eu jogo em todas as áreas, assim, edital, Lei Rouanet, teatro na guerrilha, eu vou tentando, edital, a gente ganhou o ano passado um edital do Porchat, o PRI, de humor, mas por que que a gente ganhou? Porque a gente inscreveu, mas tantos eu não ganhei, né? Eu não posso ganhar todas, mas em algum momento talvez eu ganhe um, mas eu preciso inscrever. Então, eu acho que a Lei Rouanet, ela funciona da mesma forma. Eu preciso me lançar, né? Entender que é um trabalho executivo, é um trabalho burocrático. Ali envolve dinheiro. Então, eu acho que é um canal e que sorte de quem consegue se dar bem, péssimo para quem patina, mas eu sou desses, como eu te disse. Eu vou. Eu reclamo, vou, faço bico, mas eu vou, porque se eu não for, pior. Coxia. Eu sou. Eu acho a coxia maravilhosa. Eu acho um lugar sagrado. É o lugar que antecede o momento da entrega, que precisa acontecer todo dia, igual, mas diferente, porque a gente é vivo. Então a coxia, para mim, ela tem esse. É a sala de parto ali. Eu acho muito sagrado uma coxia. Muito sagrado. Lotação esgotada. Maravilhoso. Meu sonho. E é uma coisa que é. Ai, meu Deus, isso é tão maluco. Eu fiz um espetáculo ano passado, completamente independente, que a gente vai voltar agora em 2025, que chama Uma Peça de Comédia. Que é o quê? É um texto que ele foi criado São 5 atores que estão para estrear um espetáculo, e eles começam a problematizar o texto, que é uma comédia, e eles começam a problematizar o que vai passar ou não pelo crivo do público no momento em que a gente vive. E a gente fez, sem o menor incentivo financeiro. A gente colocou do bolso, a gente fez uma conta para pagar as contas, e a gente colocou em cartaz num teatro que tinha 290 lugares, e você acredita que de forma de guerrilha esse espetáculo esgotou todos os dias? Que era uma coisa que a gente não esperava. E foi uma venda muito orgânica, e assim, com uma divulgação de internet local. Então, eu não sei se foi um momento, então, quando eu saía de casa e, e via ali que tinha vendido 80% antecipado, num dia de semana alternativo, eu dizia, não é possível. Eu dizia, e é possível ao mesmo tempo. Então, a lotação esgotada é a frase, nossa, de que todo produtor, artista gosta de ouvir. Parlapatões. Puta, eu acho que eles. Hugo, Pozzolo, aquela galera toda, a Praça Roosevelt, o espaço que eles construíram, o nome que eles construíram, a palhaçaria como um gesto político, e como eles conseguiram romper e se firmar, né? Eu acho um grupo incrível. Inclusive, a gente pensou em reestrear a peça de comédia lá, no Parlapatões, que eu acho que tem tudo a ver. Que maravilha. Besterol. Eu super respeito, eu adoro o besterol, o humor popular, desde o televisivo
até o de teatro. Eu acho que é importante a gente respeitar todos os gêneros. De novo, essa peça que a gente fazia era uma comédia e é muito difícil. Eu tenho tentado trabalhar com comédia já desde 2018 e em todas as vertentes, porque é muito difícil. Assim, a comédia ela é vista como um gênero menor mas ao mesmo tempo tem dois tipos de espetáculo que têm atraído muito o público hoje: musical e comédia. Então, se você, como produtor cultural, agitador cultural, pensador cultural, também não andar, não caminhar de alguma forma para esse lugar, você também não vai tá exercendo um pouco da sua função. Então, o besterol, a comédia de humor inteligente, os textos que gringos, eu acho o humor argentino sensacional, o humor espanhol sensacional, os textos de teatro francês, de comédia são incríveis. Então, eu sempre tento olhar aquilo que funciona para eu poder falar, opa, então o besterol para mim e fora que você fazer rir. Cara, é um negócio maluco porque enquanto a plateia não ri da primeira coisa, você se sente vendido. Mas você não pode rir de qualquer coisa também, né? Então eu acho que o besterol, englobando junto com o humor, é uma das artes mais difíceis e mais genuínas, porque é o palhaço ali na frente, fazendo rir, fazendo pensar. Quentin Tarantino. Amo, amo, amo. Revi esse final de semana o Kill Bill 1 e 2 e o Kill Bill 1 eu tava tão ansioso na época que quando estreou numa sexta-feira, eu procurei o cinema que exibia o primeiro horário para ver. E eu revi esse final de semana o 1 e o 2. A capa do meu site é inspirada numa foto do Tarantino, só que ele tá segurando a câmera, eu tô segurando o óculos. Inclusive a cor é inspirada nele. Eu amo, eu amo, amo, amo. Acho um gênio, acho um gênio, acho um gênio, um maluco, um lunático. A mistura que ele faz, o que ele cria, a maneira com que ele pensa e como ele arrisca, ele arrisca. E eu acho que é um norte, assim. Eu acho que é um norte. Eu gosto muito dele, gosto muito do Almodóvar também. Como eles pensam diferentes iguais, assim. Como eles são à margem e eles conseguem trazer esses humanos para a tela e eu acho incrível. Incrível, incrível. Que bom que você falou nele. Eu acho incrível. É um dos meus Eu cineastas também sou, prediletos. eu também sou muito fã. Streaming. Foi uma revolução, né? Veio para ficar. Eu acho que quando o YouTube foi lançado em 2005, voltando um pouco, eu até fazia uma pós-graduação em teoria da comunicação, e eu lembro que o YouTube tinha, pelo menos chegou para mim ali em 2005, e a ideia era que você. O que que é o YouTube na época? Ah, você pode colocar teus vídeos lá, né? Mas quem imaginava? Eles já sabiam que aquilo ia ser uma plataforma onde você criaria conteúdo para eles e monetizaria, né? Eles estão criando ali uma grande rede, uma emissora, e você pode, com muito trabalho, porque eu admiro quem cria canal e disponibiliza vídeo, é um trampo mesmo, sério. E aí a gente fala do YouTube, logo depois a gente pensa nos canais de streaming, que, de novo, né, é a locadora virtual. Às vezes eu passo horas olhando os catálogos, por diversão e por esporte, o que tem nos catálogos dos streamings, e como a coisa evoluiu, né? O filme tá ali para você, a hora que você quiser, você tem um catálogo virtual. E ao mesmo tempo, como isso, de alguma forma, acabou abocanhando a audiência da TV aberta. E como a TV aberta precisou e ainda está precisando se remodelar em função do streaming. E, e como é mágico você ver hoje a guerra pela audiência no streaming, o streaming já disponibilizando propaganda para te influenciar a consumir. Eu acho genial, assim, para onde a gente vai, não faço ideia. Clarice Lispector. É outra autora que eu sou apaixonado, assim, eu fiz a adaptação da Hora da Estrela, então eu conheço bem a obra, e a Clarice como humano, humana é uma existencialista, uma mulher também muito forte, uma estrangeira que fixou residência aqui,
E eu acho a Clarice profunda, provocativa, essencial. Eu acho ela essencial. Produção. Essencial também. Se você quer, se assim como a Clarice, mas se você quer trabalhar aí nesse meio, não adianta, você precisa aprender a produzir. Você precisa jogar também nesse lugar. Você precisa entender de produção, você precisa entender que é difícil e que muitas vezes o que você elaborou na tua cabeça não vai dar para ser feito. Então, quando você arregaça as mangas e começa a produzir, de alguma forma você também começa a entender de mercado. Medeia. É engraçado que quando a gente fala de Medea, eu consigo lembrar de dois momentos, assim, o momento da Calas e o momento da Bibi, fazendo Joana em Gota d'Água. E aí eu acho um personagem tão potente e tão forte, e eu estava comentando um pouco antes de falar com você, com uma amiga minha, sobre essa ideia do mito da mãe, né, da maternidade, e o quanto às vezes as mães carregam o fardo para sempre, e às vezes elas são mães, mas elas não querem estar em função disso, ou de viver à sombra de um homem, essa paixão cega que às vezes leva à loucura, à vingança. Eu acho uma personagem muito complexa e muito completa. Eu acho lindo. Eu acho a Medea tão corajosa, tão corajosa. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Exatamente É isso. lindo. A Débora Olivieri leu a minha Medeia durante a pandemia numa Satirianas. É um dos maiores orgulhos que eu tenho. Ai, que linda, Ela Débora. leu lindamente. Estamos encerrando. TV. Isso já perguntou, TV. Eu cresci consumindo TV, né? O videocassete eu conheci com 9 anos de idade, mas a TV sempre teve ali ligada, na Globo principalmente, quando criança, nas novelas. Então, TV para mim eu vou te dizer que eu uso talvez mais a televisão do que o celular. É real, assim. A necessidade que eu tenho de televisão é muito maior do que eu tenho de um aparelho celular. Eu gosto muito e também gosto de saber que, de alguma forma, eu estou trabalhando nisso, em algo que eu sei que leva ilusão, alívio, entretenimento para as pessoas, que aliena, mas que também é um mercado. Eu acho a televisão poderosíssima. Última questão. Inspiração. Bom, como eu te disse, pegando um paralelo de viver em São Paulo e às vezes a gente está muito centrado na gente, então eu vou encerrar aqui com você, aí eu vou entrar no meu carro e vou dar minha aula. Eu vou dar minha aula num shopping, eu vou entrar no elevador, possivelmente eu não vou cumprimentar ninguém e vou me conectar com aqueles alunos até as 11h30 da noite. Então, se eu não tomar cuidado, eu fico muito seco, eu fico sem inspiração. Então, eu acho que essa coisa de olhar ao redor e deixar esse canal aberto faz com que a gente consiga ter inspiração e dar atenção aos insights. Às vezes uma imagem, um nome, uma palavra, uma frase, anote no bloco de notas, porque para mim inspiração é disciplina. Inspiração é não deixar de anotar em algum lugar uma ideia que você teve, ser organizado. Inspiração é realmente ter disciplina com o teu olhar e com a sua conexão de identificar boas ideias. Não acredito que as coisas baixam. Eu acho que quando você entra num nível de ter a inspiração, é porque você deixou esse campo aberto. Então você filtra com mais rapidez.
Porque tem dias que é terrível, tem dias que você tem que sentar para escrever e você não está inspirado. Você faz o quê? Abre teu caderno de anotação, abre teu material e você vai buscar inspiração ali. E eu vi esses dias, acho que foi o Silvio de Abreu, mas o Agnaldo Silva já falou isso também, né? Na época de novela. Eles diziam, bom, eu tinha que escrever 40 páginas por dia, estando inspirado ou não. Porque se eu não escrevesse 40 hoje, amanhã iam ser 80. Então eu acho que inspiração, tirando a parte romântica da história, é realmente labuta. Porque depois que você escreve, e eu sou uma pessoa que eu gosto de corrigir no papel, às vezes você não escreveu tão bem, mas aquilo é um ponto de partida para melhorar, para você rabiscar e aquilo ir melhorando. Então acho que inspiração também é constância. Inspiração é labuta. Agora, se você esperar vir uma grande ideia para você escrever, sinto dizer, você não vai escrever. Aí você Muito faz um diretor corte, lida. aí você faz um corte disso e parece que eu estou desestimulando as pessoas. Sabe aqueles cortes de internet? Só parece eu assim. Se você está esperando todo esse papo para virar um corte de internet, mas é basicamente isso mesmo. Se a gente ficar esperando a inspiração ou a melhor ideia, a gente nunca vai escrever. Escreve a ideia, depois você vai melhorando ela. Essa coisa de corte me lembrou a maldade que fizeram com a Fernanda Montenegro quando ela deu uma entrevista e só o que você via na internet era assim: Fernanda Montenegro pede que os jovens desistam. É, isso é famosíssimo, né? Só que não foi isso que ela disse, né? Ela falou isso, mas o sentido era outro. Você falou do Agnaldo Silva. Geralmente eu tendo a discordar de tudo que ele fala, mas ele tem uma coisa que é muito legal e que você também mencionou. Ele diz o seguinte: o grande problema que eu vejo nos talentos que estão aparecendo é que a gente que não viveu, não sabe o cheiro da rua, sabe o cheiro do condomínio dele, no máximo da rua de trás do condomínio, e só, né? Eu acho que está faltando o cheiro da rua mesmo. Experiência, né? É se entregar às experiências. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, que eu tenho que saber para transpor, eu tenho que ter essa sensação para eu conseguir botar no computador, no papel, no computador, né? Acho que a vida tá aí para a gente viver. Por isso que eu falo que se a gente. E aí, voltando lá no começo, né? Se a gente mergulha demais no trabalho, a gente fica burocrata e a gente perde o contato com o outro, o contato com a rua, o contato com a chuva, que a chuva molha, que o sol queima e que a gente se chateia. E aí, se não tomar cuidado, você não vive isso, você se torna um mentiroso. Você vai escrever sobre coisas que você não tem a menor consciência disso. Duas micro perguntas para acabar. Primeira, uh, queremos saber quem é Dan Rosseto. Isso daqui a 300 anos. Em que peça a gente vai encontrar ele melhor representado? Ai, meu Deus, é tão específico isso, Zé, porque as tem uma linha cronológica de alguns trabalhos meus, e isso daria um outro papo que a gente poderia fazer daqui a um tempo. De uma certa forma, tem muito de mim ali. Então, meu primeiro texto, que está lá no site, que é o Manual para Dias Chuvosos, ele fala sobre um abuso e uma violência sexual. E ali tem muito de mim. Tem muito de violências que eu sofri quando eu era adolescente e que eu ressignifiquei. E de alguma forma eu matei isso ali, né? Tem outro texto meu chamado Nunca Fomos Tão Felizes, que ele é totalmente Edward Albee. E ele fala sobre a corrosão, o poder, a moral dos casamentos, das relações. E eu escrevi esse texto no ano que eu me separei de um casamento de 11 anos. Então eu escrevo esse texto à noite, eu sou muito diurno. Eu gosto de escrever de dia, mas esse texto eu escrevi de madrugada, esse texto eu tinha que tomar vinho. Então ali tem umas dores que são muito, eu me vejo muito nesse texto. Então são várias obras minhas que eu acabo me conectando com essa pessoa que eu sou, ressignifico através da arte. Então eu acho que se alguém quiser me pescar, os meus textos são um bom de teatro, são um bom percurso para a gente poder entender quem talvez eu fui, né? E sem medo do julgamento mesmo,
do julgamento mais profundo de ser humano que eu possa ter sido. Falando isso no futuro, dá uma lida nos meus textos que você vai me enxergar ali, principalmente esses mais profundos. Eu tô ali, explícito, na cara dos personagens. Seus títulos são sensacionais. Não sei Eu não dizer cons- qual dos dois é o mais bonito. Cara, eu não consigo escrever se eu não tenho o título primeiro, tá? Eu Eu preciso também, do título. O título para também. mim é o que define tudo, porque para mim é um slogan, é uma marca. Então aquilo é a marca, né? E o título para mim eu tenho que andar na linha desse título. Eu tinha um título que eu corria atrás da peça que encaixasse naquele título, que demorou acho que uns 3 anos para eu achar. Eu te entendo perfeitamente. A última micro pergunta. Para quem você não recomenda Dan Rosseto? Pra gente careta, pra gente com medo de enfrentar os demônios, eu não recomendo para pessoas que talvez não queiram um mergulho profundo. Isso em qualquer lugar, assim, desde os meus textos até a minha, os meus, a minha colaboração e o meu serviço e a criativo. Eu não recomendo para quem não quer ser provocado, porque eu gosto muito de provocar. Eu sou um grande provocador. Isso é que me move, a provocação. A provocação me move o tempo inteiro. Então, quem tem medo de ser provocado, eu não recomendo. Tá aí, temos o título do vídeo. Dan Rosseto não é moleza. É isso aí. Bem por aí. Olá, eu sou o Dan Rosseto, eu sou diretor, dramaturgo, roteirista, ator, produtor cultural, professor de teatro e dramaturgia e roteiro. Resumindo, eu sou o que nós podemos chamar de artista, vivendo na América Latina hoje em dia. Eu acabei de lançar, isso é novidade aqui para você. Eu acabei de lançar um site que é o www.danrosseto.com. E o que que é a ideia desse site? A ideia básica desse site é que ele funcione como um banco de obras. Eu me peguei ali depois de quase 12 anos escrevendo para teatro com 25 obras originais. Fora as adaptações de romance, eu adaptei esse ano Graciliano Ramos, O Vidas Secas, em formato de teatro musical. Fiz também um trabalho em cima da obra da Clarice Lispector, Da Hora da Estrela. Mas esses textos todos de adaptações, eles não contam nessa soma de 25. E eu percebi que eu tinha 25 obras, fora aquelas que eu estou trabalhando, que ainda estão na gestação, ali na pesquisa. E eu falei, eu preciso subir isso numa nuvem. Eu tentei lançar livro, eu tenho um livro lançado, um volume de um livro, e mas eu achei que isso precisaria chegar em mais pessoas, porque por mais que você lance uma tiragem de livro, ele vai parar em algum lugar, né? Ele chega uma hora que ele estaciona. Então eu falei, eu vou subir numa nuvem. E eu fiquei um ano inteiro junto com a Cristina Cavalcante, da Jiboia Estúdio, a Cris em Portugal e eu aqui em São Paulo, e a gente elaborando esse banco de textos. E tá lá no ar e tá incrível. Tem 6 textos lá livres, você pode ler a sinopse, a palavra-chave, pode baixar para você ler e tem uma ficha, um lugar onde você pede sobre os direitos, o que você quer fazer, se é montagem profissional, leitura, faz uma consulta, mas os textos estão lá e aí tem mais 19 para entrar. A ideia já está programado, eles estão todos listados, então o que deu trabalho foi que a gente fez toda essa programação já. Então, para você ter uma noção, a cada 15 dias, um intervalo de 15 dias, o último texto vai ser lançado em agosto de 2025. Então, eu brinco que está parecendo um canal de YouTube, alguma coisa que só que eu vou lançar texto. Então, a cada 15 dias vai entrar um texto lá e para todo mundo poder ler. Só para finalizar, eu acho importante falar do site e para finalizar um pouco essa ideia, eu sinto que os dramaturgos jovens, a gente não consegue chegar em todo mundo.
Eu percebo que os meus textos ficam parados numa roda de amigos que produzem ou fazem os meus textos, e eles não chegam, não vão muito longe. E, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas têm dedos para pedir, para ler, sabe? Então, uma vez estando no site, você pode entrar lá anonimamente, vasculhar, ler, gostar, não gostar. Você não precisa me dar uma satisfação, porque geralmente quem me pede o texto se vê obrigado a dar uma satisfação. Não precisa, mas a pessoa pediu, então ela fica constrangida em ter que dar uma devolutiva. Então, o site é uma forma de esses textos estarem lá na nuvem e você poder entrar anonimamente. Tantos é que, assim, o site não tem 20 dias que foi lançado, eu já tenho visita nos Estados Unidos, na China, na Turquia, na França. Então, você vê, e sem divulgação. Então, você vê o poder da internet hoje. Então, o site, eu acho que é a maior novidade que eu tenho para contar, e eu estou contando isso em primeira mão para você. Instagram eu tenho dois. Um é @danrosseto e o outro é @danrosseto Dramaturgia. Então eu tenho duas contas de Instagram e no site também, no www.danrosseto.com. Ali você consegue falar comigo, você consegue preencher uma newsletter. Ali você tem todos os tipos de contato também. Encaminhar, lá você vai para o Facebook. É um site super intuitivo, super simples e ali você me acha. Tem um pouco da minha história, biografia, fotos. Então acho que o site acabou virando um contato grande ali comigo.